Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, vocês, seus filhos e seus netos, repete comigo, responsabilidade geracional. Moisés estava dizendo aos pais ali presentes: a responsabilidade de vocês é geracional. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça. Repete comigo: ouça e obedeça. Saber e não praticar o que se sabe é pior do que não saber. Conhecimento que não é transformado em comportamento é inútil. Conhecimento que não é transformado em comportamento é inútil. Ouça e obedeça. Como nunca nós temos ouvido muito. Hoje, com as mídias sociais, hoje com plataformas como YouTube, como Google, como Netflix, como nunca nós temos ouvido, e muito. E a pergunta é: por que se ouve tanto, mas não temos muitas vezes uma igreja com uma espiritualidade saudável e sustentável? Porque muitos ouvem, mas não praticam, e constroem seu projeto de vida na areia, disse Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Por isso Deus está dizendo: ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel. Agora eu quero que você preste atenção em uma coisa. Moisés está com 120 anos, e ele tem de forma clara 3 prioridades em mente. E qual é a primeira prioridade de Moisés? Deixar claro para estes pais que vão ensinar os filhos, que vão ensinar seus filhos, que só existe um único Senhor. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Isso é tão sério para os judeus, que eles repetem isso todos os dias. Isso é tão sério para os judeus, que é inadmissível a ideia de um judeu se prostrar, prestar culto a um outro Deus. Moisés estava deixando claro para os pais, para que eles ensinassem os seus filhos, que iam ensinar os seus netos, que só existe um único Deus. E se você me pergunta, por que há uma insistência na Bíblia, a partir do Decálogo, que só há um Deus? É porque Deus sabia
que na jornada do seu povo haveria esta possibilidade sempre presente de nós sermos idólatras, sem ter muita consciência disso. Porque quando a gente fala em idolatria, vem em mente imagens, a semelhança da Igreja Católica, vem em mente esse prostrar-se diante de deuses, de imagens. Só que idolatria vai para além disso. Muitas vezes o nosso ídolo não é uma estátua. Muitas vezes a mulher coloca o marido na posição de Deus, no lugar de Deus. Muitas vezes o homem coloca a mulher no lugar que só Deus deveria ocupar. Muitas vezes os pais idolatram o filho. Sabe por que Deus de repente pede para Abraão Isaque como um sacrifício para ser imolado no altar? Porque Deus queria ver se no coração de Abraão a bênção não havia tomado o lugar do abençoador. Muitas vezes nós colocamos a bênção no lugar de quem nos abençoou. E quando Abraão ouve a voz de Deus, pega o seu único filho Isaque e vai para o Monte Moriá sem nenhuma resistência, com uma predisposição no coração de sacrificá-lo, de entregá-lo ao Senhor, ele está dando um testemunho: na minha vida a bênção é importante, mas nada rouba o lugar daquele que me abençoou. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Muitas vezes, sem nos darmos conta, nós idolatramos a igreja. Sem nos darmos conta, nós idolatramos o nosso trabalho. Pior ainda, muitas vezes, sem nos darmos conta, nós idolatramos coisas. E coisas começam a se tornar mais importantes do que pessoas, porque nos controlam, nos governam e nos dominam. E tudo aquilo que ocupa mais o seu tempo e passa a te controlar, se tornou o seu Deus. Por exemplo, você já prestou atenção quanto tempo você usa o seu celular? Dá uma olhadinha lá, porque todos os aparelhos mostram para você quantas horas você usou, por exemplo, as redes sociais no dia. E aí você diz que não tem tempo para ler a Bíblia. Aí você diz que não tem tempo para orar. Aí você diz que não tem tempo para estar a sós com Deus em um período. A questão não é falta de tempo. A questão é: quem é o seu Senhor? Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Deus sabia que não iria muito longe. Os bens materiais, o dinheiro, o mamon, e no coração de alguns roubaria o lugar que pertence a Deus.
E isso é tão evidente e claro que Jesus manda João escrever uma carta para uma igreja chamada Laodiceia. Essa igreja, de forma absurda, estúpida, insensata, coloca Deus para fora. E a gente corre um sério risco de estar adorando a Deus quando Deus já não está mais presente entre nós. Porque não é uma adoração genuína, verdadeira, aonde, como já foi dito aqui, a presença dele é celebrada. Colocaram Jesus para fora. E sabe por que colocaram Jesus para fora? Porque passaram a dar mais valor à bênção do que ao abençoador. Batiam no peito e diziam: ricos somos, estamos enriquecidos e de nada temos falta. Somos autossuficientes, e tão autossuficientes que a gente está dispensando a presença de Jesus e o colocam para fora. E quando Jesus olha para esta igreja, que passa a viver um egocentrismo, idolatria do que tinham recebido como bênção, Jesus diz: sabe como eu vejo vocês? Miseráveis, pobres, cegos, desgraçados e nus. Mas uma das coisas que eu fico maravilhado com Jesus é que se fosse eu, se fosse você, nós teríamos ido embora. Iríamos dizendo assim: desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus, vão para o inferno, ingratos. Mas Jesus não faz isso. A Bíblia diz que em vez de ir embora, ele continua na porta, batendo e dizendo: eis que estou à porta e bato. Vocês desistiram de mim, mas eu não desisto de vocês. Vocês me dispensaram, mas no meu coração vocês nunca serão dispensados. Eis que estou à porta e bato. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir o coração, abrir a porta, eu entrarei de novo. E se eu entrar, o diabo vai ter que sair. Eu vou sentar à mesa de novo com vocês e vai haver santa ceia, celebração neste lugar. Deus sabia desta possibilidade, então Deus está avisando aos pais, para avisar os filhos, para falar com os netos: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Jó entendeu isso, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os bens, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu tudo. E um dia a esposa, e eu não quero aqui falar mal da esposa de Jó, eu não quero ser injusto com a esposa de Jó. Qualquer mulher que passasse pelas dores que aquela mulher passou, diria o que ela disse. Chegou um momento tão desesperador, de angústia, de agonia, de dores na alma, que ela diz para o marido: você ainda adora a Deus como Senhor? Teu sofrimento é demais, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Jó disse: como alguém que está fora de si você está falando. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Com saúde ou sem saúde,
Ele é o único Senhor, com dinheiro ou sem dinheiro. Ele é o único Senhor, com os meus filhos ou sem os meus filhos. Ele é o único Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa história não vai terminar assim. Eu sei que o meu Redentor vive e essa história não vai terminar assim. Jó entendeu? Não é a saúde, não é o dinheiro, não é o cônjuge, não são os filhos, é Ele. É Ele. E quem vive com essa consciência não tem crise quando passa pelo vale nem pelo deserto, porque sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Próximo, segunda prioridade: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Segunda prioridade: amar a Deus no tempo presente, sem reserva, com toda a força do seu ser, corpo, alma, espírito, mente. Amar a Deus no tempo presente, com toda a força do seu ser. Ame obedecendo, ame o adorando como único Senhor, ame-o com todo o seu ser. Terceira prioridade. Próximo: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Então você tem que ter em mente: só existe um único Senhor. Esse Senhor precisa ser amado no tempo presente, com todo o seu ser. E você tem que passar isto para os teus filhos, para que os teus filhos passem para os filhos deles. Perceba que as prioridades na mente de Moisés não tem nada a ver com a prioridade de muitos pais. Por quê, gente? Porque Moisés tinha plena consciência de que a maneira como nós nos relacionamos com Deus vai determinar como nós nos relacionamos com o próximo, com o cônjuge, com os filhos, com os bens materiais. É a minha relação com Deus que determina a forma como eu me relaciono com tudo na vida. Então, se eu tenho um relacionamento correto, certo com Deus, essa minha relação com Ele vai pautar a forma como eu me relaciono com o resto, com tudo na vida. Por que eu fiz essa introdução? Para dizer a vocês que a grande preocupação de Deus era com os pais em relação aos seus filhos. Eu trabalho com casais há quase 40 anos, 33 anos. Eu tenho uma casa de restauração de casamentos, onde nós recebemos, pelo menos 2 vezes por mês, 3, um grupo de 40 ou 50 casais, que lá chegam com o casamento destruído, muitos separados, ficam conosco numa imersão de 4 dias, e saem de lá com o casamento restaurado. 70% dos casais que lá chegam experimentam um milagre de transformação que não se explica no plano natural. Agora, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Nós já recebemos mais de 4.300 casais nessa imersão. 95 ou 98% dos casais que lá chegam
tem um problema cuja raiz é de uma paternidade não resolvida. Quando você avalia hoje os problemas sofridos pela maioria das pessoas, você chega sempre a uma conclusão: há um problema de paternidade aí. Há um problema não resolvido. Há uma ferida emocional paterna não tratada. E nenhuma outra ferida emocional é mais profunda e provoca mais danos em todas as áreas da vida do que aquela provocada por um pai. Por que eu escrevi esse livro? Porque de tanto trabalhar com família há mais de 30 anos, eu entendi por que Deus, ao preparar aqueles homens para entrar na terra prometida, teve a preocupação de insistir que os pais tivessem consciência de que eles precisavam servir ao único Senhor, amar este Senhor de forma tão extraordinária, para que quando os filhos olhassem para eles, enxergassem o próprio Deus neles. Olhem para cá todos, por favor. Na família, o pai representa a figura de Deus. Na família, a mãe representa a figura do Espírito Santo. Na família, os filhos representam Jesus. Então o pai representa a figura de Deus. A mãe representa a figura do Espírito Santo. E os filhos apontam para a figura de Jesus. A primeira coisa que eu coloco no meu livro, tratando de paternidade do berço ao altar, é que quem se prepara para a paternidade se torna um pai melhor, se torna uma mãe melhor. Nós nos preparamos para tudo na vida. Nós nos preparamos para dirigir um automóvel e o Estado cobra de nós uma habilitação, uma aprovação. Nós nos preparamos para prestar um vestibular e depois para ser médico, engenheiro, para ser um técnico químico, um biólogo, para ser um psicólogo, um terapeuta, para ser um arquiteto. É necessário um advogado, é necessário estudar 4 anos, 5 anos, 6 anos e com pós-graduação, mestrado, mais 2, mais 3 anos. A gente se prepara para tudo na vida. A pergunta é: quantos pais, mães nós temos aqui hoje? Levante a mão assim, por favor. Quantos livros você leu antes de ser mãe sobre maternidade? Quantos livros você leu antes de ser pai sobre paternidade? Quantos cursos você fez? Essa preparação é em 3 áreas, pelo menos. Preparação espiritual, porque o pai não é apenas um doador de sêmen. Isso é fácil. O pai, assim que ele engravida a mulher, a mãe, Deus o unge a pastor. Então o pai,
ele é um pastor de um pequeno rebanho chamado família. Ele não é só um pastor, mas ele é um profeta. Ele é o profeta da palavra, ele é o profeta da família. E o profeta é aquele que denuncia os pecados da família, não aceitando como comum aquilo que a Bíblia condena. Só é que ele não é só um pastor e um profeta, mas ele é um sacerdote. O pai, como sacerdote, é aquele que leva a família à presença de Deus e traz Deus para a família. Ouçam-me, por favor. Não deveria ser a mulher a líder da espiritualidade da casa. A liderança da espiritualidade da casa é responsabilidade daquele que é pastor, que é profeta, que é sacerdote.